A Dança das Almas, de Sofia Lira, pelo Espírito André, editora Una, parte 11, Triste Aliança. Todo o reino e seus arredores explodiam de alegria, os sinos das igrejas repicavam, as bandas percorriam as ruas tocando músicas alegres. O rei ordenou que houvesse alegria em todo o reino, pois o filho de seu mais querido amigo iria se casar. Algumas fontes foram preparadas para jorrar vinho durante todo o dia. Todo o povo estava muito feliz e ansioso pela festa, que seria esplendorosa. Alguns cortesãos haviam mandado confeccionar lindos trajes de gala. Outros os haviam comprado nas finas lojas de Paris. As burguesas estavam suntuosamente vestidas e ornamentadas, com grandes chapéus enfeitados com flores. Usavam agasalhos de pele, luvas, lenços de seda e leques. Realmente as núpcias foram celebradas com grandiosíssimo luxo. Luísa era a noiva mais bela que já se ouvira falar nos últimos tempos. Trajava um vestido de brocado de prata e um véu muito longo percorria todo o corredor da igreja. A mais linda e muito provavelmente a mais triste de todas as noivas que já alcançaram aquele altar. Augusto tratou com espantosa rapidez de todos os trâmites para o casamento. Mesmo antes da moça ser encontrada, já havia acertado com uma ama de confiança que iniciasse os preparativos para a festa e banquete, incluindo a confecção do vestido da noiva, que foi moldado a partir de um vestido de festa que fora furtado do quarto de Luísa. Também pediu que ela providenciasse os convites e os enviasse o mais rápido possível aos convidados. Augusto salientou que tudo deveria ser providenciado sigilosamente. Apesar de achar tudo aquilo no mínimo muito estranho, afinal conhecia a noiva e sabia que ela estava desaparecida. A ama tratou de atender às ordens de seu senhor sem questioná-lo. Assim, quando completava quase um mês que havia retornado, Luísa estava se casando. Havia um pacto muito firmemente tratado entre Augusto e o pai da jovem. Luísa nem sequer ousou tentar alterá-lo, entregando-se resignadamente àquele triste destino. Clara não se conformava com a grande injustiça da qual sua querida amiga estava sendo vítima. Tentou por diversas vezes conversar com ela, mas sem êxito. Luísa não recebeu a amiga em nenhuma de suas visitas. Sabia que ela tentaria persuadi-la de todas as formas a desistir do casamento. Por isso a evitava. Para Luísa, tudo já estava consumado. Seria melhor assim, pois não carregaria o remorso de haver permitido que seus pais fossem entregues à negra miséria. Iria se casar e não voltaria mais atrás em sua decisão. O pobre Leopoldo vivia em uma das horas mais tristes de sua vida. O seu grande amor estava se casando. Agora ficaria só no mundo, pois sabia que a ninguém mais seu coração pertenceria. Como se já não bastasse não poder desposar aquela que amou mais do que tudo, ainda seria banido do castelo para muito longe dela. Temporariamente estava confinado em seu quarto, por ordem do ministro da Justiça, pai de Augusto, que apenas aguardava o término dos cerimoniais para poder informar ao rei sobre a identidade do raptor da jovem. Mesmo gozando da afeição do soberano, que apreciava muito seu trabalho e o de sua trupe, a ponto de havê-lo levado para morar dentro do palácio. Leopoldo sabia que certamente não obteria o seu perdão diante das acusações caluniosas de Augusto. Leopoldo sempre lutara feito fera, com unhas e dentes, para conseguir sobreviver sem o apoio dos familiares. Era ainda muito menino quando perdeu o pai e a mãe, vítima de uma epidemia de varíola. Desde então fora criado por uma zelosa e doce tia materna até a maioridade, quando decidiu percorrer toda a Europa buscando especializar-se nas artes. Naquela época, era considerado muito galante ser artista. Músico, pintor, filósofo, poeta, etc. Através da arte, Leopoldo pôde educar sua sensibilidade e consolar sua alma dos sofrimentos lancinantes aos quais tão precocemente esteve exposto. Agora fora amargamente machucado novamente e encontrava-se em retiro, lambendo suas feridas. Seu coração estava partido e ele buscava encontrar uma nova ordem interior. Torturava-lhe saber que a felicidade estava logo ali, ao alcance de suas mãos. No entanto, ele não podia tocá-la. Leopoldo, assim como todos os seres humanos, vestia o véu da amnésia espiritual. Se pudesse enxergar além, veria que todos nós fomos criados sãos, e que o trabalho de cura em busca da paz consiste na remoção das barreiras do medo que nos afastam da nossa essência, que é de amor, paz e plenitude. Constantemente nos distanciamos do
momento presente, para ficarmos ruminando ressentimentos passados, ou nos aprisionando em medos futuros, nos esquecendo de que o momento presente é o único sobre o qual podemos ter o verdadeiro domínio na busca da satisfação e da felicidade. Você pode afirmar que viver o presente, o aqui e o agora, não constitui tarefa fácil. E eu lhe pergunto se não seria possível aprendermos a usar a nossa mente em vez de sermos usados por ela. Em outras palavras, Leopoldo esqueceu por completo que ainda dispunha do dom magnífico de fazer a alma levitar através de suas habilidades artísticas, que sua trupe, sua segunda família ainda o amava e que, como sempre, estava disposta a acompanhar onde quer que fosse. E principalmente que ainda possuía um dos dons mais preciosos que se pode ter em vida, a boa saúde. Naquele momento de sua vida, Leopoldo encontrava-se totalmente revoltado e descrente. Olhava para trás e sentia-se desnorteado ao acreditar que toda a sua luta havia sido inútil. Revoltava-se. Não existe esse Deus amoroso de que todos falam. Se existe, por que abandonaria um filho tão abnegado e altruísta quanto eu? E se este Deus é onipresente, onde ele estaria agora, quando o mundo todo está caindo sobre a minha cabeça? De que me vale ser bom, se assim mesmo fico exposto ao escárnio e ao prejuízo? Não, agora chega. Daqui em diante agirei de acordo com o olho por olho e o dente por dente. Me vingarei de todos que atentarem contra mim e contra aqueles que amo. Afinal, não é assim que todos vivem? Em decorrência do rebaixamento de seu padrão vibratório, Leopoldo permitiu, mesmo que inconscientemente, que os espíritos desencarnados com vibração mais ou menos semelhante à dele se aproximassem. Fenômenos dessa natureza frequentemente acontecem neste planeta, cabendo a nós estarmos em constante vigília, através da prece ou de obras edificantes, a fim de impedir que um fenômeno simples evolua para um parasitismo ou simbiose, e que, consequentemente, se instale uma enfermidade física ou emocional, que certamente será de difícil cura para a medicina. Para Luísa, as noites passaram a ser longas demais. Bem antes de ser encerrada a festa de seu casamento, Augusto exigiu que a esposa se recolhesse aos aposentos em sua companhia, ao que a jovem não ofereceu nenhuma resistência. Ela encontrava-se em uma espécie de transe induzido pelos calmantes fortíssimos de que vinha fazendo uso desde que retornara ao palácio. O quarto do casal era magnífico e ficava pouco distante do quarto dos pais de Augusto. Desde que a noiva fugira, Augusto só desejava vingança. Pensava, agora eles verão com quem estão lidando. Leopoldo logo terá o que merece, será banido da França. Quanto a Luísa, me vingarei bem devagar, como ela ousou fugir do único homem que realmente poderia fazê-la feliz. Fui eu o designado por seus pais. Estava prometida para mim. Como pôde acreditar que teria autonomia sobre sua vida? Você será eternamente minha e me dará muitos filhos, isso mesmo, muitos e muitos filhos. Mal acabaram de ingressar no quarto e Augusto pulou feito um animal selvagem sobre Luísa. Puxou o véu de sua cabeça e jogou-a no interior da lareira que estava acesa. Depois arrancou-lhe o vestido, arrebentando seus botões e o rasgando com todos os dentes. Luísa permaneceu imóvel o tempo todo, nem sequer uma expressão de horror ou uma lágrima de tristeza. Essa atitude, ou melhor, a falta de atitude da moça, deixou Augusto ainda mais possesso. Ele queria ver o ódio em seus olhos. Fingindo superioridade, gritou em cólera. A mulher inabalável, nada deseja, nada importa. Estou cansado de ser tratado assim por você. Desde que éramos criança, você me trata assim. Como se eu fosse um nada, um bobo da corte. Por quê? Por que sempre me tratou assim? Luísa continuou em silêncio, o olhar parado em algum ponto distante. Vamos, diga-me alguma coisa. Será que não vê que assim você aumenta ainda mais o meu ódio? Augusto jogou-se na cama e ficou em silêncio por alguns minutos, tentando encontrar uma forma de fazer com que a esposa lhe dedicasse um mínimo de atenção. Se você continuasse recusando a me dirigir a palavra, pedirei a meu pai que sugira ao rei a deportação de Leopoldo. Ao ouvir tais palavras, Luísa gelou. Todo o seu corpo começou a tremer. Só conseguia pensar, não, isso eu não suportarei. Pois aguentar todo esse sofrimento, eu aguento, mas preciso que Leopoldo esteja próximo. Não preciso tocá-lo, nem sequer preciso falar com ele, mas preciso sentir que está ao meu lado aqui na corte. E respirando profundamente, tentando criar forças, implorou. Por tudo que há de mais sagrado, não interfira na vida de Leopoldo. Ele tem feito um bom trabalho aqui na corte. Todos apreciam imensamente as comédias e canções interpretadas por ele e sua trupe. Há muito tempo que o rei e a rainha não se divertiam tanto. Você sabe muito bem que o tédio é o causador dos maiores sofrimentos de nossa realeza.
Leopoldo e sua trupe mudaram os rumores de todos os cortesãos. Por meio de um sorriso irônico, Augusto falou com desprezo: "E o que me importa se o rei e sua corte estão felizes ou tristes? Que morram." Somente naquele momento Luísa percebeu o quanto seus argumentos eram ingênuos. Começou a entrar em desespero. Não podia ficar sem Leopoldo. Pensava em pânico. Sem ele, nada mais valeria a pena. Tudo estaria terminado. Preciso fazer alguma coisa. Mas como persuadir este homem insano? Sim, insano. Sentimentos? Aquele animal nunca os teve. Como lidar com um louco? Sem mais, Luísa retirou-se para a antessala para melhor refletir. Poucos minutos depois, Augusto foi até ela dizendo raivoso: "Não ouse mais se retirar da minha presença sem a minha permissão. Não pense que só porque é mulher bonita lhe farei os caprichos." Ao ouvir aquilo, Luísa teve uma ideia e logo em seguida colocou-a em ação. "Sim, sou uma mulher e caprichosa. Não tentarei iludi-lo negando que acho Leopoldo um homem atraente. Mas devo acrescentar que não apenas eu, mas todas as raparigas da corte ficamos interessadas em Leopoldo. Afinal, ele é um artista e todo artista tem o dom de iludir, de mexer com nossas fantasias mais íntimas. Pergunte a uma das moçoiras se estaria disposta a fugir com Leopoldo. Verá que são unânimes na resposta. Por obra do destino ou de sorte, eu fui eleita por ele entre tantas. Mas como pôde constatar, não ofereci resistência em retornar para o castelo, e muito menos em casar-me com você. Isso significa que estou tentando equilibrar minhas emoções, colocar os pés no chão. Afinal, todos sabemos o quanto os artistas são volúveis, não é mesmo? E eu, com certeza, não suportaria ser traída ou abandonada pelo homem que escolhi para devotar os meus sentimentos. Decididamente, Leopoldo não lhe oferece perigo, mas você fugiu com ele." Luísa notou que Augusto estava amolecendo e percebeu que a paixão era capaz de cegar até mesmo um psicopata. Ela estava dizendo as coisas que ele queria ouvir, em que ele queria acreditar. Sentindo-se mais segura, continuou: "Fugi sim, mas em que condições? Você procurou se informar?" "Bem, é verdade que os homens da guarda juraram ter visto Leopoldo forçando-na a montar em seu cavalo. Disseram também que você não trajava roupa para a montaria e que nem sequer levava bagagem." "Exatamente, de minha parte nada foi premeditado. Mas não posso mentir, dizendo que não achei o convite excitante. Como sabe, a vida aqui na corte é muito entediante. Ele disse que viajaríamos inicialmente pela Europa e que depois conheceríamos o mundo. Fiquei fascinada com a ideia. Sua amiga Clara fez questão de me informar que você fugiu por amor. Pergunte a Ana, por exemplo, se ela não ama Leopoldo. Ela lhe responderá que sim, e ainda acrescentará que o ama com todas as suas forças, da mesma forma que eu afirmava para Clara amar Leopoldo. Estava iludida. Você acredita que ele me levou para aquela aldeia onde moram os bruxos, amigos dele, e de lá não queria mais sair. De repente mudou de ideia. Disse que talvez fosse melhor para nós dois nos fixarmos em um lugar e criarmos raízes. E temos muitos filhos. Quando ouvi isso, comecei a ficar desesperada. Como poderia eu, uma mulher criada e educada na corte, virar uma camponesa com um monte de filhos para criar? Criar Carlos em minhas mãos tão sensíveis. Estávamos nesse impasse. Ele querendo permanecer por ali, eu exigindo que fôssemos embora. Conhecer o mundo como ele havia me prometido, quando a guarda nos encontrou. É difícil de acreditar em tudo isso. Veja bem, eu não estou afirmando que te amo. Longe disso. Suas atitudes sempre me pareceram deploráveis. No entanto, resolvi casar-me com você em primeiro lugar para atender a um pedido de meus pais, que são as pessoas que mais amo na vida, e aos quais não desejo causar nenhum sofrimento. E em segundo lugar, porque acreditei que com o casamento você começaria a ser mais amável comigo. É tudo o que eu quero, mas você me trata com desdém, eu não suporto. Em vez de você ter um pouco de paciência comigo, faz o contrário, insulta-me e rasga minha roupa? Augusto estava confuso. Sua mente o alertava que se tratava de uma cilada, mas seu coração frágil, dilacerado, sedento da atenção daquela mulher, se contrapunha aos seus pensamentos. Mas, apesar de loucamente apaixonado, ele havia aprendido a jogar, e ao jogar era um perfeito trapaceiro, então blefou. Façamos um acordo. Não perseguirei Leopoldo, e você se empenhará em ser uma boa esposa. O que acha? Para aparentar maior veracidade, Luís ainda falou: Você promete ter mais paciência comigo? Ao que Augusto respondeu sem hesitar: Claro que sim, é tudo que eu quero. E pegou na mão da jovem esposa e beijou-a sofregamente. Há tanto tempo ansiava por aquele momento. Augusto resolveu não mais importunar Luísa naquela noite. Durante toda a madrugada ele ficou arquitetando um plano. Não resistiria à ideia de expulsar Leopoldo, longe disso. Porém, deveria fazer a esposa acreditar que não tivera nenhuma participação naquela empreitada. E é do desejo de Deus que seus filhos se unam, não somente pela atração de ordem carnal,
mas também pelos laços da alma. Infelizmente, na maioria das vezes, a união atende meramente aos interesses da cupidez, do orgulho, da vaidade, enfim, interesses materiais ou egoístas. Estes são os casamentos realizados por conveniência. Também existem aqueles casos em que os homens e mulheres escolhem para futuros cônjuges aqueles que julgam ser mais responsáveis, fiéis e cumpridores de seus desejos. Quando seus corações batem mais fortemente por aqueles outros, não tão responsáveis, assim como que para algum estranho e lancinante motivo, têm o poder de mexer com suas entranhas, com seus mais íntimos sentimentos, e que os deixa muitas vezes desnorteados, convidando-os à constante reavaliação e consequente reconstrução de suas vidas. Casar com alguém assim seria muito doloroso, trabalhoso e cansativo. Pensam e depois se resignaram com a quase apatia e o tédio dos casamentos fáceis, terminando por refugiarem-se nos filhos e no trabalho, repetindo para si mesmo no exílio de seus travesseiros. Não se pode mesmo ter tudo na vida. Falo aqui das tantas uniões infelizes, que consciente ou inconscientemente se tornam criminosas, pois conduzem à aniquilação mútua declarada, ou a doenças psicossomáticas de origem emocional, que destroem sorrateiramente. Meus irmãos, para que a vida conjugal consista de saudável permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas, necessário se faz que a união tenha suas premissas no impulso amoroso, que devo frisar, ainda não constituem o verdadeiro amor, mas sim de uma atração física e espiritual recíproca, que muitas das vezes vem acompanhada de um turbilhão de emoções que costumam gerar medo e ansiedade. Assim como é necessário persistir na labuta para crescimento e desenvolvimento dentro do ofício, e também deve haver empenho e participação na exaustiva educação dos filhos, para que estes gozem de saúde física e mental na maioridade. O amor entre um homem e uma mulher requer coragem e empenho para que ambos consigam lidar com os elementos amedrontadores que todo o contato humano e íntimo traz, pois que na rotina do dia a dia emerge a parte reprimida de cada um. Aquela parte que ele sempre julgou feia e por isso escondeu, muitas vezes de si mesmo, deixando seu companheiro horrorizado e relutante em aceitá-la. O perdão é a ferramenta principal para se iniciar o trabalho da dissolução dos mal-entendidos e a transcendência das deficiências, que deve sempre estar acompanhado daquela outra ferramenta mágica chamada diálogo, nunca se esquecendo de que ninguém é capaz de mudar o temperamento de ninguém. Somente a própria pessoa pode criar uma nova atitude perante a vida. Mas para que isso ocorra, ela deve estar convencida de que isso será realmente melhor para ela. Na luta pelo desenvolvimento de seu relacionamento, é importante que o casal entenda que tudo que está dentro será colocado para fora, para que possa ser compartilhado não só o que há de bom, como também aquilo que não se conhecia um do outro e o que não se sabia sequer de si mesmo. Mesmo podendo chocá-los, lhes afirmo que casamento é desafio, sedução, lisonja, emboscada, fuga, paixão, ódio, amizade, compaixão e etc. É constituído de uma série de sentimentos que, por vezes, se atropelam uns aos outros. O bom casamento é tudo isso. O bom casamento não é conveniência, não é aparência, não é cômodo, tranquilo. Casamento é um intercâmbio de fé. E como já disse, perdoar. Mais doar. Necessidade de dar, mas também de receber. O verdadeiro amor tem natureza transformadora quando cada parceiro se doa ao outro, evocando a força e o poder de cada um. O verdadeiro amor requer coragem, visto que pela manhã somos surpreendidos pelo estranho que dormiu ao lado. Aquele mesmo estranho com o qual à noite dormimos, abraçados ao descobrir se ele ainda era o velho amigo.